Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso Cantinho dos Números no canal do On The Clock. Nos últimos anos, a NFL tem visto uma revolução dos números, né? Muitas vezes a gente fala sobre analytics da liga e o principal ponto onde isso tem impacto, que a gente consegue ver de forma clara e evidente, é na tomada de decisão. Então hoje eu resolvi passar aqui um pouco com vocês sobre como funciona essa matemática da tomada de decisão, focando principalmente nas quartas descidas. Então, é sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje, mas antes disso eu queria deixar aqueles recados de sempre para vocês, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aqui no vídeo, considera se tornar um membro do canal e aproveitar bastante do conteúdo extra que a gente faz exclusivamente para esses membros do canal. Então é isso, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo do vídeo que ele vai ter bastante informação aqui para vocês. Vamos começar então falando um pouco sobre como a tomada de decisão tem sido afetada ao longo do tempo na NFL. Essa imagem que está aparecendo aqui para vocês nesse momento, ela mostra no eixo horizontal qual seria o ganho de probabilidade que um time teria tomando a decisão de ir para uma quarta descida. Então, por exemplo, poderia ganhar 8% de probabilidade de vitória se escolher ir para a quarta descida. Não é nem converter essa quarta descida, é escolher ir para ela. Enquanto isso, o eixo vertical ele indica para cada uma dessas situações, né, de probabilidade de vitória, de aumento de probabilidade de vitória, qual tem sido a proporção em que os treinadores da NFL estão indo para essas quartas descidas. Então, a gente tem um cenário em que os times têm tomado cada vez mais a decisão de ir para as quartas descidas, e a gente consegue comparar isso justamente com o cenário de 10 anos atrás, no qual a gente consegue ver na curva mais alaranjada, né? A gente tem o cenário de 2014, na curva azul a gente tem o cenário de 2024, e a gente consegue perceber claramente aí uma diferença considerável em termos, por exemplo, ali, quando a gente está falando de um ganho de probabilidade de vitória de cerca de 6% nessa tomada de decisão, a gente tem quase 40% a mais de tentativas de ir para a quarta descida nessa situação para os treinadores atuais, né, de 2024 em comparação aos de 2014. Então a gente tem claramente uma tomada de decisão mais agressiva, mais assertiva e que está pautada totalmente nessa questão matemática dos números, né, e também está associada muito aos times terem cada vez mais um staff, uma equipe dedicada a fazer esse trabalho de analytics dentro das próprias organizações. Né? Mas, assim, a gente passou por esse contexto e aí eu quero entrar direto na matemática do problema. Então, assim, o primeiro passo para a gente entender a matemática da tomada de decisão de quarta descida é que a gente tem que entender bem o conceito de probabilidade de vitória que eu mencionei já aí quando eu estava falando daquela imagem. Quando a gente está falando de probabilidade de vitória, a gente está falando de um modelo que vai se basear principalmente na situação do jogo. Então, quanto tempo falta, em qual posição de campo o time está, qual é a descida, quantas jardas para conversão, quantos tempos para pedir o time ainda tem, e alguns fatores como, por exemplo, a força relativa do time em comparação ao adversário. Então, nessa situação, existe um modelo que vai dizer qual é a probabilidade em cada jogada do time vencer a partida. Então, a cada jogada, essa probabilidade muda a depender do resultado da jogada anterior, porque a situação de jogo muda. Então, a gente tem um cenário em que a gente consegue ter ganhos ou perdas de probabilidade de vitória a cada jogada. E a quarta descida não é diferente, existem esses ganhos ou perdas associadas a elas, e a gente tem tudo isso pautado nesse indicador, nesse modelo de probabilidade de vitória. Então, quando a gente chega na tomada de decisão numa quarta descida, a gente tem 3 possibilidades de ação de decisão a se tomar. Ou o time vai para um punch, ou ele chuta um field goal, ou ele vai para a quarta descida. Né? Então, são só essas 3 opções. Né? Tenta a conversão na quarta descida, ele tem essas 3 opções, e ele vai tentar uma delas. E aí, o modelo de tomada de decisão de quarta descida vai tentar indicar qual dessas 3 opções é a mais adequada, dada a situação do jogo, qual delas vai maximizar a probabilidade de vitória de um time. Então, a gente tem um caso, né, em que a gente precisa ter um modelo que vai dizer qual é a probabilidade de vitória esperada caso cada uma dessas tomadas de decisão seja feita. Então, qual é a probabilidade de vitória caso o time opte pelo punch, qual é a probabilidade caso opte pelo field goal, qual é a probabilidade de vitória caso opte por tentar a conversão na quarta descida.
Então, para fazer isso, é necessário um modelinho para cada uma das situações. Então, começando pelo field goal, que é o mais básico, né, é possível modelar a probabilidade de acertar um field goal baseado principalmente na distância né, desse field goal. Então, quanto mais longo o field goal, mais difícil é acertar. A gente já falou, inclusive, sobre isso no nosso vídeo sobre kickers, então pode conferir lá um pouco mais falando sobre essa questão de field goals, expectativa de conversão de field goals. E também pode ter alguns outros fatores, como, por exemplo, se o estádio é aberto ou fechado, se ele é aberto, como estão as condições climáticas, vento, chuva, neve, e alguns fatores assim. Mas, sendo mais direto ao ponto, o field goal tem uma probabilidade de ser convertido ou de ser perdido, né? Então, você vai ter essa probabilidade de conversão do field goal, e aí, associada a essa probabilidade de conversão, você vai ter a probabilidade de vitória caso você acerte o field goal e a probabilidade de vitória caso você erre esse field goal. E a partir disso você consegue fazer uma ponderação e ter a probabilidade esperada de vitória caso você opte por tomar a decisão de chutar o field goal. Já no caso dos punts, a gente tem um cenário um pouco mais complexo, porque não são só essas três variáveis, né? Probabilidade de conversão, probabilidade de vitória caso acerte, probabilidade de vitória caso erre. No caso dos punts, a gente tem um cenário mais robusto, mais complexo, no qual, para cada punt, o adversário pode retornar diferentes quantidades de jardas depois desse punt. Então, é necessário um modelo para prever, baseado na posição onde você fez esse punch, qual é a probabilidade de jardas de retorno. Então, qual é a probabilidade de um retorno atingir cada uma das linhas de jardas do campo? E, baseado nessas probabilidades, existem as probabilidades de vitória associadas a cada uma dessas faixas de campo quando o adversário consegue retornar até elas. E aí, com isso, existe uma ponderação. Então, assim, se você faz um punch da sua linha de 40 jardas do campo de defesa, o mais provável é que o seu adversário, aqui é um exemplo totalmente hipotético, mas o mais provável é que o seu adversário comece a próxima campanha, por exemplo, na linha de 30 jardas do campo de ataque. Desculpa, do próprio campo de defesa. Então, se existe esse cenário, essa probabilidade de vitória de quando o adversário tem a bola na linha de 30 jardas do próprio campo de defesa vai ser o cenário mais provável aqui para o caso da probabilidade de vitória do próprio time quando ele faz um punch. Então, baseado nisso, existe aí, todo esse cenário, todo esse modelo para definir qual é a probabilidade de vitória esperada por um time quando ele executa um punch em uma determinada situação de jogo. E aí, no caso de uma tentativa de conversão de quarta descida, é semelhante, porque quando você tenta uma quarta descida, você não necessariamente só consegue uma conversão, você vai ganhar uma quantidade de jardas, ou perder, né? No caso, por exemplo, de um sack, um fumble, você vai perder uma quantidade de jardas ou ganhar, e isso vai ter um impacto na conversão e na probabilidade de vitória. Então é feito um modelo para tentar identificar qual é a chance de ganhar cada quantidade de jardas, e aí cada uma dessas quantidades tem uma probabilidade, e cada uma dessas quantidades tem uma probabilidade de vitória associada. A partir dessa ponderação, existe uma definição de qual é a probabilidade esperada de vitória associada a uma conversão a uma tentativa de conversão de quarta descida. Então aqui é importante primeiro a gente ressaltar que tudo isso aqui é baseado numa projeção, numa expectativa associada a cada uma das decisões e está associada às probabilidades de vitória a uma decisão antes de você ter informação de qual é o resultado. Então, obviamente, você toma a decisão sem saber qual vai ser o resultado dela. Então, assim, só para a gente ilustrar um pouco melhor, né, porque eu falei bastante sobre aqui esses modelos, é uma parte um pouco mais matemática, mais complexa, eu queria passar com vocês aqui um exemplo de uma conversão, e para fazer isso eu vou usar a principal fonte pública que existem desses tipos de dados de probabilidade de conversão de quarta descida, né, de tomada de decisão de quarta descida, que é o BainBot Baldwin, que é um perfil no Twitter que está associado a um modelo de tomada de decisão que vai tentar refletir qual é a probabilidade de vitória de cada um desses cenários baseados em dados gratuitos, e esse modelo também está disponível gratuitamente para acesso no Twitter. Então você consegue ver para cada uma das quartas descidas que acontecem a cada semana na NFL qual foi o impacto delas
na tomada de decisão, qual era a recomendação e qual foi a decisão do time, então se o time tomou uma boa ou uma má decisão. Obviamente aqui é importante ressaltar que isso é só um guia, né? Não dá para se tomar isso como verdade absoluta, então cada uma das situações pode ter considerações específicas, às vezes seu time está com um quarterback titular machucado, isso afeta alguma coisa. Esse modelo aqui é mais um guia, uma noção geral de como deve ser feita essa tomada de decisão. Então aqui na tela está aparecendo agora para vocês uma imagem clássica que vai aparecer nessa página do Twitter. Né? Aqui a gente está vendo uma situação de quarta descida que o Cincinnati Bengals passou na partida contra o Baltimore Ravens no Thursday Night Football da semana 10. Nessa situação, a gente ainda estava no primeiro quarto, finalzinho do primeiro quarto, o Bengals ganhando por 7-0, e aí eles se depararam com uma 4ª-3 na linha de 41 jardas do campo de ataque. Né? E nessa situação, a gente tinha, obviamente, as 3 opções aqui disponíveis: o field goal, o punch ou a tentativa de quarta descida. Nesse cenário, o field goal, o modelo aqui do Ben Botch-Baldwin, ele dava para o field goal uma probabilidade de conversão de 46%, né, que aqui seria um field goal de quase 60 jardas, né, 58, 59 jardas. Então, um field goal bem complexo, que aí eles davam para o Evan McPherson uma probabilidade de conversão de 46%. Caso ele convertesse esse field goal, a probabilidade de vitória do Bengals subiria para 55%. Caso ele errasse esse field goal, essa probabilidade de vitória do Cincinnati Bengals cairia para 42%. Ponderando isso, se tem que, tomando a decisão de optar por uma tentativa de field goal, o Bengals teria uma probabilidade de vitória de 48%. Já por causa do punch, né, usando aí o modelo que eu descrevi um pouco mais cedo no vídeo, a gente tem uma probabilidade de 48% de vitória para o Cincinnati Bengals caso eles tomem a decisão de chutar o punch. Então, a mesma probabilidade em comparação à tentativa de field goal. Já no caso de tentar a conversão, baseado no modelo que foi desenvolvido, existe uma probabilidade de sucesso de cerca de 54% nessa tentativa de 4ª-3. Então, basicamente, o modelo está dando aí para o Bengals a probabilidade de 54% de conversão nessa situação. Caso essa conversão seja bem sucedida, o Bengals subiria sua probabilidade de vitória para 58%, e em caso de falha, provavelmente desceria isso para 43%. Na ponderação, então, o Cincinnati Bengals teria uma probabilidade de vitória esperada, indo para essa tentativa de quarta descida, de 51%. Esse 51% é 3% a mais de probabilidade de vitória esperada, baseada nessa tomada de decisão, em comparação a chutar um punch ou chutar um field goal. Então aqui tem-se uma situação clara em que o modelo recomendaria que o Bengals fosse para essa tentativa de quarta descida, e foi o que eles fizeram, só que acabou dando errado, né? Eles falharam nessa conversão, então o time acabou tendo uma decisão que teve um processo bem feito, uma tomada de decisão bem feita a partir dos dados matemáticos, a partir do modelo, mas que acabou tendo resultado adverso, não resultou no ganho esperado para o time. Mas aqui é importante ressaltar que essas decisões bem feitas, elas costumam ao longo do tempo se reproduzir em sucesso para uma equipe. Então, tomar decisões que aumentam a sua probabilidade de vitória costuma acumular bons números e bons resultados para um time no longo prazo. Então aqui, por mais que na situação imediata o resultado não tenha sido o que o Cincinnati Bengals esperava, no longo prazo tomar esse tipo de decisão é o adequado, é o correto a se fazer, mas também é necessário ter alguma noção ali das situações de jogo e existe algum feeling também por trás de quando é o melhor momento para se tomar a decisão. E aí, para finalizar, eu só queria passar com vocês um ponto bem específico, que é o fato de que cada time tem o seu próprio staff de analytics, como eu já falei, e cada um deles vai desenvolver seu próprio modelo de tomada de decisão de quarta descida. Então, cada um deles vai ter esse modelo, que vai ter variações de time para time, e durante cada semana da temporada, provavelmente vão existir reuniões entre a equipe de analytics e a comissão técnica para tentar decidir um plano, um guia para essa tomada de decisão, e aí, com base nisso, né, guiar
o que o time vai fazer, o quanto ele vai ser agressivo ou passivo, a depender das situações de jogo, a depender do qual é o adversário que você está enfrentando, de como está a situação do seu próprio time, o quanto você está disposto a arriscar ou não para cada uma das partidas. E aí, com base nisso, existe uma comunicação do treinador na lateral do campo com algum membro, algum empregado dessa equipe de analytics, para cada quarta descida existir uma informação de qual é a orientação do modelo, qual é a orientação desse guia para seguir na partida. Então é isso, pessoal. Agradeço bastante pela atenção. Eu sei que esse foi um vídeo mais longo, com bastante conteúdo. Espero que tenha sido clara a minha explicação. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E aí, seguindo a linha de falar sobre tomada de decisão, na semana que vem, exclusivo para membros, vamos falar um pouquinho mais sobre tomada de decisão em conversões de 2 pontos. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.